Olá, seguidores e internautas de O Liberal. No Liberal Entrevista dessa semana, a gente recebe o cofundador do Amazon, o Beto Veríssimo, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre desmatamento, Amazônia 2030 e tudo que está relacionado. Seja bem-vindo, Beto, um prazer te receber. Que bom que a gente pode discutir aí sobre o que tu tem para contribuir com a gente. Obrigado pelo convite, um prazer. Bom, vamos começar. Eu já te pergunto sobre o desmatamento, né? O desmatamento na Amazônia tem sido uma pauta que tem ganhado uma evidência muito grande. E eu te pergunto como o desmatamento na Amazônia impacta diretamente a economia local e, até de certo modo, nacional. Olha, o desmatamento é, sobretudo, um problema hoje social e econômico, né? A gente já passou a época que era só um problema ambiental. Ele tem consequências, impactos sobre a vida social. Basta ver as queimadas, né, agora, né? Que a gente está vivendo não só na Amazônia, as cidades da Amazônia, muitas cidades cobertas de fumaça, que causam prejuízo social muito grande na saúde das pessoas, no seu cotidiano. Voos, no aeroporto de Porto Velho, você não consegue pousar avião e tal. Econômico, porque tem prejuízos, né? Destruição de produção agrícola, destruição de cercas, de casas, etc. Então você está vivendo as consequências sociais e econômicas do desmatamento, da mudança do clima, né? E é isso que está ficando muito claro para todo mundo, né? E a Amazônia vamos dizer, fundamental, quer dizer, a manutenção da floresta em pé é importante para o clima da Amazônia, para a nossa vida na Amazônia, mas também para o resto do Brasil e para o mundo também. Certamente. E quais o senhor enxerga como as principais consequências a longo prazo, né? Porque a gente sabe que no futuro isso pode uma soma, né, de tudo que vem acontecendo com a Amazônia, com a floresta, com os biomas de modo geral, né? Quais o senhor enxerga como as principais consequências a longo prazo? Acho que a gente está vivendo duas crises, né? Todo mundo aqui que está acompanhando sabe. O mundo está mudando, o clima do mundo está mudando, né? Está ficando mais quente, mais imprevisível, mais extremo, tem chuvas torrenciais, secas, demoradas, extremas. O clima está virando uma gangorra, né? Então, esses extremos, a era dos extremos. Isso causado pelas mudanças do clima, e a Amazônia também isso está acontecendo, porque a Amazônia, nesse momento, ela contribui para esse problema. Quando a gente desmata, a gente está colocando carbono para a atmosfera, CO2, né? E isso agrava o clima. Então, a Amazônia contribui para o problema, mas também é vítima do problema. Então, é uma situação dupla. As consequências, a gente está começando daqui para frente, se a gente não... O nosso papel na Amazônia é resolver o problema do desmatamento, porque com a solução do desmatamento a gente reduz o problema climático global e a gente também sofre menos aqui na nossa vida. Mas as consequências a gente vai para temperaturas cada vez mais quentes, a gente já mora, as cidades amazônicas já são quentes, secas, mais intensas. Belém não sofre tanto essas secas, mas se a gente for para quem está morando no Rio Madeira, no Alto Solimões, está sofrendo bastante, né? O sul do Pará também, só para listar alguns lugares. Então você tem essa condição de vida que vai ser muito afetada. E também a nossa própria produção agrícola, né? A gente tem uma produção agrícola que depende de chuva, de regularidade climática. Então a vida social e econômica será muito mais difícil. Obviamente, isso não é... Não precisa ser assim. A gente pode resolver esse problema. Acho que ainda tem tempo de resolver. E eu acho que tem que olhar como é que a gente sai desse impasse, né? Desse momento em que a gente está ainda... É bom lembrar aqui, para quem está assistindo a gente, que o desmatamento agora tem algumas boas notícias. O desmatamento está em queda, a gente está conseguindo reduzir o desmatamento, isso é positivo. A gente precisa aprofundar essa queda, fazer com que a queda seja mais expressiva. Então, vamos dizer, a Amazônia está começando a fazer o seu dever de casa. Temos muito trabalho pela frente, mas
Tem esperança, tem solução. Nada está perdido ainda, né? Nem tudo está perdido, melhor. E o reflorestamento é uma atividade que tem um certo potencial econômico. Não sei se o senhor poderia afirmar isso. Mas o Amazônia 2030, ele tem algo relacionado ao reflorestamento. Ele defende esse reflorestamento, que pretende tornar ele uma opção viável e atraente, talvez até para investidores e comunidades locais? Sim, lá no Amazônia 2030, que é um projeto, um programa que a gente criou com várias outras organizações, aí são dezenas de organizações que contribuem, a gente está falando de 5 grandes soluções para a Amazônia, né? E uma delas tem a ver com plantar de volta parte da floresta que foi destruída, né? A gente já desmatou uma área mais ou menos do tamanho do estado de Minas Gerais e do estado de São Paulo nos últimos 40 anos na Amazônia. E uma parte importante dessa área está abandonada ou está subutilizada. Então, exatamente essas áreas que estão abandonadas, que foram desmatadas e não estão sendo usadas, poderiam ser aproveitadas para plantar de volta a floresta. E hoje tem um mercado, que é o mercado de carbono, de captura de carbono, querendo pagar por essa restauração, por esse reflorestamento, que talvez comumente as pessoas chamam de reflorestamento, mas a palavra correta mesmo é restauração florestal, é um plantio da floresta que havia antes, mais próximo possível do que havia antes. Isso gera muito emprego, porque você tem todo o trabalho de, né, coleta de sementes, produção de mudas, plantar as árvores, cuidar delas, monitorar, etc. Gera uma renda, porque o produtor rural, as fazendas que vão fazer restauração vão receber pelo pagamento desse carbono que vai ser capturado. Lembra, quando a árvore está crescendo, ela está absorvendo carbono. E parte dessa floresta também é produtiva, porque você tem muita coisa da floresta que a floresta não tem valor também econômico, cada vez maior. Nas APPs, nas áreas mais úmidas, você pode plantar açaí, você pode plantar cupuaçu nas áreas sombreadas, cacau da mata, você pode ter castanha do Pará, na recuperação, você pode ter várias árvores e plantas que têm valor de mercado para produzir frutos e óleos e resinas, etc. Então, além do carbono, você também pode vender os seus frutos e isso mostra que nessas áreas hoje que estão abandonadas, plantar floresta é um bom negócio ambiental, é um bom negócio econômico e também é um bom negócio social porque ele é um gerador de emprego. Isso está começando a acontecer no Pará, no resto da Amazônia. Tem empresas já hoje comprando áreas ou arrendando área, fazendo parceria com fazendeiros e com pequenos produtores e exatamente para recuperar. Eu acho que a gente está só no começo, tem uma chance de que isso cresça bastante. Então, temos vários desafios pela frente para isso acontecer numa escala maior, mas é uma promessa, é uma esperança que esses negócios aqui, só para quem está assistindo a gente saber que tem uma diferença entre o carbono da floresta em pé, né, que é o famoso REDD, que é você mantém a floresta em pé, evita que ela seja desmatada, isso é importante, e as pessoas pagam pelo carbono da floresta em pé. Esse é um caminho, que é um pouco mais conhecido até, que é o REDD, redução das emissões por desmatamento e degradação. A outra maneira, que também é importante, é capturar o carbono que está na atmosfera. E aí, para isso, você planta árvores, essas árvores vão crescendo, elas vão capturando carbono. É o famoso sequestro de carbono, captura do carbono. A restauração, exatamente, ela joga nesse campo do plantio, tá? Tanto a floresta em pé é importante ser remunerada, e como a gente aproveitar as áreas desmatadas para plantar a floresta de volta. As duas coisas são importantes. Entendi. O senhor falou que tem alguns desafios. Você pode mencionar um ou dois só para a gente ter uma noção? Acho que tem 3 principais. O primeiro é fundiário. A gente precisa fazer regularização fundiária porque esse é um mercado que quer investir, mas quer investir em áreas que sejam tituladas. Então, quando você tem confusão fundiária, quando o título de terra não foi proprietário, não tem o título, ou o título é duvidoso, isso dificulta a chegada dos investimentos. Esse é o principal fator hoje que está
esse negócio só não decolou forte na Amazônia por causa, principalmente, da regularização fundiária. O segundo tem um elemento de segurança. A gente está vivendo uma Amazônia mais... A Amazônia está ficando um lugar mais inseguro, né? Invasões, presença do crime organizado. E quando você está falando de investimentos desse tipo, você está preocupado de não ser invadido, de não ter presença de facções criminosas no território, etc. Então, essa é uma segunda preocupação. A terceira, eu acho que ainda falta um reconhecimento. Eu acho que o Pará isso tá melhor do que um dos outros estados, mas políticas públicas assim do governo federal barra governo estadual para recepcionar esses investimentos, exatamente ajudá-los a superar os dois primeiros problemas que a gente mencionou, que é o problema da fundiária e o problema de segurança, criando ali, priorizando, inclusive criando zonas que eu chamaria zonas prioritárias para a restauração, onde você cria ali um cluster, uma zona onde vai ser priorizada a restauração. Por exemplo, toda essa região Bragantina, nossa, né? Toda a região do Rio Capim, Rio Guamá, Rio Caeté, só para a gente falar dessa parte leste, é uma área muito propícia para a restauração. A gente pega ali de Castanhal na direção de Bragança, de Santa Maria na direção de Paragominas, toda essa região aqui de Barcarena, Moju, Acará, né, Tomeaçu, parte ali de Tailândia, são todas regiões com muita aptidão, muito potencial para fazer restauração. Então, eu acho que essas são as coisas que a gente precisa priorizar. E o senhor falou da regularização fundiária, né, que é tida aí como um passo bastante importante aí para esse desenvolvimento sustentável da Amazônia. Quais os principais desafios para fazer essa regularização fundiária e como vocês abordam também essa questão? Olha, eu acho que a regularização fundiária tem assim um rito que já foi muito bem documentado em vários trabalhos sobre como separar o joio do trigo, quer dizer, como titular áreas que são legítimas, separando daquelas áreas que foram griladas, que são objeto de grilagem. Então, o roteiro em que os órgãos fundiários podem fazer. Os órgãos fundiários estão muito bem preparados hoje em dia, do ponto de vista do conhecimento técnico, seja o federal, seja os estaduais, para fazer esse papel. Então, quer dizer, tem um caminho das pedras aí para ser seguido. Eu acho que tem uma necessidade de priorizar áreas. A nossa recomendação é priorizar essa área mais antropizada, mais desmatada, portanto, focar muito nessa região leste do Pará. A região oeste do Pará é uma região com muito mais conflitos e com muito mais disputas fundiárias que talvez vão precisar ser resolvidas do ponto de vista do combate à grilagem. Então, eu diria que a regularização fundiária não é só importante para a restauração, mas é importante para qualquer atividade hoje na Amazônia. Se você quiser fazer uma agricultura moderna, uma pecuária também moderna, vai precisar ter áreas regularizadas. Cada vez mais, isso para mim não ter retorno, as pessoas querem saber de onde vem a produção, se aquela propriedade está regularizada, se ela respeita as leis ambientais. Então, eu acho que a economia da Amazônia hoje, ela só vai, na economia rural, só vai prosperar e avançar na direção que a gente quer, com essa, se a gente conseguir acelerar o processo de regularização fundiária. Certo. E aí eu acho que tem muito conhecimento acumulado sobre como fazer, inclusive caminhos mais rápidos para fazer toda a parte de... Hoje em dia, com imagens de satélite, com as tecnologias modernas, você consegue fazer delimitação de perímetro muito fácil na propriedade, você consegue fazer uma análise do cadastro ambiental rural, que hoje a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Pará já tem. Isso permite saber se aquela área está está respeitando as regras ambientais. E eu acho que tem que ter um esforço grande, uma prioridade de que o Pará e os outros estados amazônicos coloquem metas de regularização fundiária. Acho que o Pará já está trabalhando nessa direção. Acho que, para mim, é só questão de acelerar essas soluções, né? Acho que soluções estão sendo desenhadas, mas eu acho que elas não ganharam a escala que deviam.
Certo. ainda. E na sua visão, você falou da secretaria, enfim, que isso está caminhando aqui no Pará, mas na sua visão, qual é o papel do setor privado, né, na promoção desse desenvolvimento sustentável aqui na Amazônia? E como as empresas e, enfim, grandes companhias podem investir em práticas que promovam, né, essa preservação da floresta? Então, eu acho que na Amazônia o papel inicial é do governo, que a gente chama de limpa-trilho. Vai na frente tentando fazer essa regularização fundiária e aí o setor privado chega. O setor privado não vai chegar se não tiver a regularização fundiária, por exemplo, porque não tem como o setor privado resolver esse problema. Esse é um problema que é do governo. Lógico. Mas, dito isso, eu acho que há um interesse grande de empresas que já atuam na Amazônia e querem contribuir para a agenda de desenvolvimento. A gente está falando das empresas ligadas ao agronegócio, está falando de empresas ligadas ao setor florestal, de empresas ligadas à mineração industrial. Aqui não tem nada a ver com garimpo, eu estou falando de mineração industrial, empresas, né, que atuam aí na região de Carajás, aqui na região de Barcarena, são empresas que têm investimento de longo prazo, então podem ser parceiras e devem ser parceiras nesse esforço aí de criar uma economia a partir da floresta. Além disso, muitas empresas de fora querendo vir para a Amazônia. Sejam empresas brasileiras, que já estão por razões de trabalhar no mercado de carbono, seja porque também a região tem um potencial para reflorestamento, e aqui reflorestamento eu separei de restauração, porque reflorestamento tem a ver com plantio de área para a produção de papel e celulose, e tem seu espaço também na economia da Amazônia. A Amazônia cabe tudo. A gente pode ter na Amazônia uma agricultura moderna, e deve ter, uma pecuária melhor, né, cultivo de dendê, plantio de açaí, plantio da indústria de papel e celulose, florestas restauradas e, obviamente, o mais importante é ter muita floresta em pé e ter esse mosaico de uso é importante. E acho que internacionalmente também você tem um apetite muito grande de pessoas querendo investir na Amazônia, não diretamente, mas através das empresas brasileiras. A gente vai ter a COP em Belém, então é uma grande oportunidade da gente aproveitar esse momento para mostrar que a Amazônia, de fato, está comprometida com a agenda do combate ao desmatamento, porque essa é essencial, tá? A gente só vai ter credibilidade nessa história se a gente reduzir drasticamente no curto prazo e caminhar para o fim do desmatamento. O desmatamento é como um câncer. Enquanto ele estiver presente, ele vai dificultando o investimento. O que dificulta hoje o investimento na Amazônia é a ideia, é o risco das empresas de fora estarem associadas que estão investindo na Amazônia, está contribuindo para o desmatamento. Então, controlar o desmatamento e depois zerar o desmatamento, ele ajuda a limpar o ambiente, faz com que o ambiente de investimento melhore significativamente na Amazônia. Então, eu acho que se a gente continuar no progresso que a gente está tendo, temos ainda muito trabalho para fazer, mas vamos com um tom de esperança de que até 2026 a gente consiga reduzir expressivamente o desmatamento, a gente vai assistir mais investimentos na região. Então, temos que trabalhar nesse horizonte de 2030 para que até 2030 o desmatamento seja um problema em grande parte resolvido, e com isso a vida das pessoas na Amazônia vai melhorar, né? Quer dizer, a vida social, Belém, né? Nós vamos dar uma metrópole como Belém, uma cidade, a Grande Belém já com 2 milhões de pessoas, né? Mais de 2 milhões, quando a gente pensa toda na região metropolitana. Uma parte da solução da Amazônia está nas cidades. A gente está falando da floresta, das áreas rurais, isso é super importante. Agora, 76% das pessoas na Amazônia moram em núcleos urbanos. Então, a gente precisa também trabalhar nas soluções das cidades, da economia criativa, do empreendedorismo, né, de melhorar a mobilidade, melhorar as condições de melhorar a infraestrutura digital, né, a internet, porque a internet é um instrumento hoje de cidadania e de melhoria econômica. Se a gente pega a África, por exemplo, muito mais pobre do que a gente, com condições sociais muito mais difíceis, a África investiu muito em conectividade digital. E o resultado foi que as comunidades, sejam nas cidades, sejam no interior da África, conseguiram estabelecer seus negócios, teleeducação, telemedicina, os negócios prosperaram. Então, toda vez que você aumenta o investimento da infraestrutura digital, você melhora as condições de vida das pessoas.
Então, e hoje a qualidade da internet na Amazônia, em geral, mesmo nas cidades brasileiras, mesmo nas capitais, nas áreas urbanas, mesmo no centro de Belém, né, na região do Barizal, Nazaré, Batista Campos e tal, é inferior ao restante do Brasil. Então, a gente precisa melhorar a qualidade da nossa internet, porque ela é um instrumento de inserção da Amazônia no século XXI. Essa é a infraestrutura mais inteligente e mais escalável, né? A gente não só pensar só em estrada, tem que pensar em internet também. Banda larga. Entendi. Beto, a gente poderia ficar falando muito mais sobre vários assuntos interligados. Eu agradeço a tua disponibilidade, tua presença aqui com a gente, compartilhar esse conhecimento que é tão importante, né? Acho que a gente aprendeu um pouco mais sobre isso. E para a gente entender também, enquanto cidadão, qual o nosso papel nisso. Te parabenizo pelo trabalho e agradeço novamente pela participação. Foi um prazer. Estamos juntos. E agradeço também a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. A matéria completa na íntegra você pode ler em oliberal.com e também em Oliberal, na versão impressa em todas as bancas. Até mais. Até mais. Tudo de bom.